Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que acompanham o nosso canal desde o início. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. Enquanto isso, eu marquei essa live, né, para 6 horas, estou entrando uns minutinhos antes, esperando que o Marcelo me dê um retorno para me dizer se o áudio e o som está bom. Se não estiver, aí eu vou estar recomeçando de novo. Bom, como eu sempre peço, principalmente, né, em todas as lives que eu faço, porque sempre quando nós fazemos uma live, entra sempre pessoas, né? Pessoas que não conhecem o tema, que não conhecem o canal, ou simplesmente pessoas assim para zombar, desde também haters, né? E eu sempre peço para todas as pessoas não darem atenção aos haters, né? Ou como diria um amigo meu chamado Dimas Moraes, não alimentem os trolls. Bom, embora, né, muitas pessoas talvez não irão gostar nem um pouco do tema que eu vou abordar aqui hoje, mas eu acredito que tem uma frase muito bonita, que eu não me recordo agora quem disse, que diz o seguinte, que a nossa luta não é contra o do bem contra o mal, mas contra a ignorância. E a ignorância é nós não termos o conhecimento de certas coisas. Então, respeitando todas as formas de pensamento, respeitando todas as linhas, né, de pensamento, mas aqui, pelo menos no nosso canal, e eu gosto de sempre estar trazendo informações baseadas na história, baseadas na arqueologia, baseadas na psicologia, ao invés de muitas das vezes estar apenas repetindo coisas, né, como um papagaio, porque ouviu alguém dizer em um canal, ou porque leu um ou dois livros. Então, hoje nós iremos falar sobre os deuses serpentes, as deusas serpentes, os deuses reptilianos, draconianos, e como esses seres influenciaram a sociedade, influenciaram a história e, quem sabe, até mesmo influenciaram a criação da própria humanidade. Mas, como eu mesmo disse, tudo isso baseado na história, tudo isso baseado na arqueologia. Então, eu vou estar discorrendo primeiro aqui, né, sobre esse assunto, e depois eu vou estar conversando com cada um de vocês. Peço a contribuição de cada um de vocês também nos comentários, para estar comentando as coisas que vocês também sabem, que vocês também conhecem sobre esses assuntos. Eu fiz um resumo aqui, né, de todo esse conteúdo, fiz um apanhado. Tem nomes que eu confesso para vocês bem difíceis, mas eu coloquei todo esse resumo, coloquei todo esse conteúdo em um texto e eu vou estar colocando esse texto no meu Facebook. E depois vocês podem estar indo lá no meu Facebook, caso, sem sombra de dúvidas, algum nome, né, seja inglês, egípcio, mesopotâmico, eu vou estar citando aqui, a minha fonética, né, não esteja correta, vocês podem estar lendo esse resumo que eu vou passar para vocês, antes da gente, depois desse resumo, iniciar um bate-papo bem gostoso mesmo, sempre trazendo essas informações, como eu mesmo disse, para tirar a mistificação das coisas que muitas das vezes são passadas sem muita informação. Então, cada um de nós iremos aprender, né, um pouco sobre isso, sobre os seres serpentes e reptilianos. Eu gostaria de passar agora algumas informações para vocês sobre como as serpentes e os seres reptilianos, eles são retratados.
na história, em várias mitologias e também religiões. A serpente, ela é representada como um símbolo de regeneração e imortalidade. Ela também é um claro símbolo da unidade em tudo e em todos, a totalidade da existência. Em algumas regiões, é o símbolo da sabedoria. Em muitas culturas, é um deus ou uma deusa, muitas vezes benevolentes e outras vezes malévolas. Alguns deuses que estão relacionados com a serpente são, na mitologia egípcia, Atom, o oposto de Ra ou de Amon. Foi associado com animais da terra, incluindo a serpente. Ainda na mitologia egípcia, temos Necabal, era o deus da serpente, que guardava a entrada do mundo subterrâneo e supostamente o filho de Renutete, deusa da nutrição e da colheita. Foi idealizada em especial na arte como uma cobra ou como uma mulher com cabeça de cobra. Seu suposto marido, Geb, deus da terra, às vezes era representado como uma cobra, Ka-en-Akat, Nereru, e na mitologia egípcia, a serpente cósmica que cobria o firmamento. A Pepe é um monstro, tem forma de serpente que cobria o deus Ra, deus do sol. Ao cair de cada noite, sendo sempre morta, mas sempre ressuscitando. A Pepe é uma criatura maligna do submundo e o inimigo dos deuses egípcios, embora às vezes seja também aliado de Sete. Ele é a personificação do próprio caos, da destruição e do mal. Nas ilhas Fiji, temos também o deus Hatsu Mabalo. É um deus da grande importância que preside a agricultura. No mês chamado Vala e Ratu Mabalu, ele vem de Bula, um mundo dos espíritos, para trazer o pão, o fruto, outras árvores frutíferas, as flores e o rendimento dos frutos. Ele disse ser um deus serpente, governa o mundo subterrâneo e faz a energia vital fluir. Na mitologia Fiji, Dejei, pronunciado Net Dejin, é um deus cobra. Ele é juiz das almas recém-mortas. Depois que eles passam por uma das 12 cavernas, Sibá ou Draculu. Dejei chocou um ovo, do qual o primeiro homem teria vindo à Terra. Ele é proeminente de Kalavu, Shiv Parthenon. Durante escavações das civilizações minoica, foi encontrada uma figura feminina ou uma mulher segurando uma serpente em cada uma das mãos, datando aproximadamente 1600 anos antes de Cristo, e ficou conhecida como deusa da serpente. Na mitologia grega, Ladon é a serpente dragão, guardião da macieira dos frutos de ouro. Morreu por uma flecha de Hércules, que precisava de uma maçã de ouro para completar das 12 tarefas.
era uma criatura monstruosa da mitologia grega, com um tronco, né, de uma bela mulher ou uma ninfa e cauda de serpente. Divergem bastante quanto à sua origem. Segundo Hesíodo, era filha de Forces, divindade marinha, e Seto, uma das divindades marinhas, e portanto, neta de Ponto, deus grego, pré-olímpico dos mares, e Gaia, deusa grega da terra. Em outras versões, seriam descendentes de Tártaro, o inferno grego, e Gaia, ou ainda Grisaian, gigante filho de Poseidon, e a Medusa. Em função da própria monstruosidade, casou-se com o horrendo deus Tifão, deus da mitologia, a quem imputava os gregos a paternidade dos ventos velozes e violentos, tornando-se mãe de todos os monstros. Um desses monstros era a Hidra de Erna, que tinha um corpo de dragão e 9 cabeças de serpente. Algumas versões falam também em 7 cabeças, e outras em um número até muito maior, cujo hálito era venenoso e que podia se regenerar. E foi derrotada por Hércules na mitologia romana. Na mitologia grega, Lâmia era uma rainha da Líbia, que tornou-se um demônio devorador de crianças, filha de Poseidon, deus do mar, onde o seu corpo, abaixo da cintura, tem a forma de uma cauda de serpente. Medusa, no lugar de cabelo, tinha serpentes. Piton, na mitologia grega, é uma serpente gigantesca que nasceu do lodo da terra após o grande dilúvio. Foi mandado por Hera para perseguir Leto. A serpente foi morta, flechada por Apolo, o seu corpo dividido. As serpentes, elas são figuras proeminentes em mitos gregos muito arcaicos. O mito elemento de Laconte, a serpente do mais velho oráculo de Delfos, Hércules, também manuseara 2 serpentes que o ameaçaram no seu berço, entre outras. Euronome tinha um templo na Arcádia, de difícil acesso, e era aberto apenas uma vez ao ano. Se peregrinos penetrassem no santuário, eles iriam encontrar a imagem da deusa como uma mulher, com um rabo de serpente presa com correntes de ouro. Nessa forma, Eurynome do mar era considerada a mãe de todos os prazeres. Entretanto, sobre outra árvore da iluminação, está o Buda sentado em uma posição de meditação. Quando uma tempestade se levantou, o poderoso da serpente levantou-se acima da caverna subterrânea, envolveu o Buda em 7 espirais por 7 dias, para não interromper o estado de meditação de Buda, o protegendo assim. A grande deusa mãe minoica, Theron, ela pode manusear uma serpente em uma das suas mãos, talvez evocando o papel como fonte da sabedoria. A imagem da serpente como incorporação da sabedoria é transmitida pela deusa Sofia em um emblema usado pelo gnosticismo, especialmente as seitas mais ortodoxas
caracterizadas como ofídeas, homens serpentes. Na mitologia nórdica, as serpentes de Midgard abraçam o mundo no abismo do oceano. É filho de Loki, com a gigante Argadobá. Na mitologia romana antiga, era uma das deusas serpentes. As serpentes eram associadas às artes curativas na antiga mitologia romana. E antiga mitologia que é associada principalmente à deusa da cura. Ela tinha poderes de bruxaria e fazia milagres e curas com ervas, especialmente no que se refere a mordidas de serpentes. A ela atribui-se também uma variedade de poderes sobre as serpentes, incluindo poderes para matar uma serpente com apenas um toque. Na mitologia hindu budista, Naga é um grupo de divindades que tem forma de uma enorme cobra real, com uma ou várias cabeças. Os nagas tendem a ser apresentados como seres negativos, perseguidos por Garuda, o homem-pássaro, ou vítimas merecedoras de sacrifícios aos deuses serpentes. Um naga feminino é um nagi, ou Nagini, o rei dos nagas. Ele é Shesha, e é sustentado o mundo em muitas cabeças. Vasushiki também é citado como um rei dos nagas. Kalaya era o nome de um veneno naga. Vive no rio. Yamuna, a mãe de todos os nagas, é Kadrum. Manasa é uma deusa hindu das cobras. É adorada principalmente em Bengala e outras partes do norte e nordeste do Brasil, principalmente para prevenção e cura de picadas de cobras. Também para fertilidade e prosperidade. Na mitologia asteca, mesomérica e a tosteca também, e a maia, cultuavam o deus Quetzalcoatl, que é uma ave de formosa plumagem que habita a selva centro-americana e com aparência de serpente. E é usualmente traduzida como serpente emplumada, ou pássaro-serpente, ou pássaro-serpente da guerra. Quetzalcoatl é representada as energias telúricas que ascendem, daí a sua representação como uma serpente emplumada. Nesse sentido, representa a vida, a abundância da vegetação, o alimento físico e espiritual para o povo que a cultua, ou indivíduo que tenta um acesso espiritual. Entre os seus sacrifícios estava também antigamente o sacrifício humano. O seu irmão gêmeo, Xoloct, é o Deus que guia as almas durante a sua jornada no mundo inferior dos mortos. Era encarnado como uma salamandra. Tiamat é uma deusa das mitologias babilônicas e também suméricas. Na maioria das vezes, Tiamat é descrita como uma serpente marinha, ou então um dragão. Mas nenhum texto foi encontrado nos quais contenham uma associação muito clara com essas criaturas. Descreve-nas com uma cauda, rabo, coxas, nas partes baixas, um abdômen, tórax, pescoço, cabeça, olhos e narinas.
Na mitologia Iruba, é do mesmo modo uma serpente mítica, regenerada, serpente da visão. É também um símbolo da ressurreição na mitologia maia. Ele é o Senhor de tudo, que é alongado e representa também a riqueza e a fortuna. Na religião católica e evangélica, as serpentes também estão presentes, como é o caso da serpente do paraíso, que enganou Adão e Eva, e os leviatãs, que geralmente são de grandes proporções, bastante comuns no imaginário dos navegantes europeus da Idade Moderna. Há referências, contudo, ao longo de toda a história, sendo um caso recente, por exemplo, do monstro do Lago Ness. No Antigo Testamento, é retratada pela primeira vez no livro de Jó, no capítulo 41, como uma breve passagem. Foi considerada pela Igreja Católica, durante a Idade Média, como um demônio. Representante do quinto pecado, a inveja, e também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. No Antigo Testamento, ele é caracterizado sobre diferentes formas, uma vez que funde-se com outros animais. Formas como de dragão marinho e serpente e polvo. A serpente, ela é manifesta na personificação da desobediência e da provocação ao Deus judaico. Por esse motivo, foi sempre associada a uma representação das forças do mal. E foram as suas palavras as primeiras mentiras relatadas na Bíblia. Certamente não morrereis. Na África, o principal centro de culto de serpente é Daomé. Em Uidá, o principal centro é um templo serpente, ocupado de 50 cobras. Cada piton do tipo daga, elas devem ser tratadas com muito respeito, sem matar uma. A pessoa, ela é julgada em pena de morte se matar uma dessas cobras, que é considerada uma deidade do submundo e é representada como uma serpente. Eu gostaria de agora também falar sobre a teoria do cérebro trino, que foi desenvolvida nos anos de 1970 pelo neurocientista Paul Malak, que é apresentado em 1990 no seu livro Tribo Brain Evolution. Argumenta a hipótese que nós, humanos e primatas, temos 3 cérebros divididos em 3 unidades funcionais distintas. Cada uma dessas unidades apresentava um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. Segundo a teoria de MacLean, o cérebro humano seria composto por 3 sistemas interdependentes, mas porém distintos. O cérebro trino. Primeiro, cérebro reptiliano ou basal, ou tronco cerebral também, ou ainda, como chamou o MacLean, R-complex. É formado apenas pela medula espinhal e pelas proporções basais do procéfalo. Em primeiro nível de organização cerebral, é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre também em répteis. Por isso, o nome reptiliano, conhecido como cérebro instintivo, distinto.
tem como característica a garantia da sobrevivência, além de ser responsável pelas regulações das funções e sensações primárias, como fome, sede, sono, sobrevivência, entre outras. O ser humano, sendo de um mamífero, não evolui de répteis. Por isso, essa denominação tem sido questionada por algumas linhas de neurocientistas muito importantes. A denominação cérebro reptiliana usada por McLean é considerada defasada e não é mais utilizada atualmente na neurociência. Apesar de ter se tornado popular, não é mais a forma corrente de se referir ao tronco cerebral. O cérebro límbico ou cérebro emocional, que é o cérebro dos mamíferos inferiores. Pela Malain Bryan, é o segundo nível funcional do sistema nervoso. E além dos componentes do cérebro reptiliano, conta com os núcleos da base telencefalo, responsáveis pela motricidade grosseira, e também pelo dencefalo, construído por tálamo, hipotálamo, o giro de Gingulo. Esses últimos componentes são integrantes do sistema límbico, que é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí o nome cérebro emocional. Esse nível de organização correspondente ao cérebro da maioria dos mamíferos. O cérebro neocórtex, ou cérebro racional, conhecido também apenas como neocórtex, é composto pelo córtex telencefálico. Esse, por sua vez, é dividido em lobos, ou também regiões. Lobo frontal, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento e programação e necessidades individuais de emoção. Lobo parental, responsável pela sensação de dor, tato, gustação, temperatura e pressão, e estimulação em certas regiões desse lobo. Em pacientes conscientes, produzem sensações gustativas, também relacionadas com a lógica e com a matemática. O lobo temporal, ele é relacionado primariamente com o sentido da audição, possibilitando o reconhecimento de dons específicos e intensidades de som. Tumor ou acidente afetando essa região provocam deficiência de audição, então a surdez. Essa área também exibe um papel no processamento da memória. Agora, voltando agora na Bíblia, eu gostaria de falar para vocês de uma passagem do Velho Testamento. Ouvindo os cananeus do rei de Arade, que habitava para o lado sul de Israel, vinha pelo caminho de espias, que pelejou contra Israel, e dele levou com os prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Ó Senhor, pois ouviu a voz de Israel e lhes entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou-se Ormá. Então partiram para Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se daquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil que se chama maná. Então o Senhor mandou entre o povo de Israel serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu
muita gente de Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo de Israel e disse: ó Senhor, a Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-te sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que tenha sido picado e olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Sucedida que, picando alguma serpente, alguém de Israel, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Bom, no Novo Testamento, essa serpente que foi levantada no deserto é atribuída a Jesus. Logo, nós vemos dentro das simbologias em todas as religiões que a serpente ela é retratada pelos seres humanos dentro das religiões e cultura, ora como boa e ora como má, sendo então dado ao ser humano, ou aquele que canalizou um livro, ou aquele que escreveu, a ideia de ora tornar um ser terrestre, ou seja, um animal, ora bom e ora maléfico. E eu gostaria também de, continuando, né, nesse tópico, falar também com vocês sobre alguns messias de todas as épocas. E o primeiro deles é Horus, 3.000 anos antes de Cristo. Horus nasceu em 25 de dezembro de uma mãe virgem com uma estrela do Oriente. Foi representado por 3 reis, professor aos 12 anos, batizado aos 30 e possuía 12 discípulos. Mitra, 1200 antes de Cristo, nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, teve 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Dionísios, 500 anos antes de Cristo, nasceu 25 de dezembro, fazia milagres, era rei dos reis, alfa e ômega, morreu e ressuscitou. Atis, 1200 antes de Cristo, nasceu de uma mãe virgem, foi crucificado, ressuscitou após 3 dias. Krishna, 900 antes de Cristo, nasceu de uma mãe virgem, com uma estrela do Oriente, fazia milagres e ressuscitou. E Jesus nasceu 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Muito bem. Então, tendo discorrido todo esse assunto e tendo desmistificado tudo isso, talvez alguns de vocês estejam pensando: puxa vida, Ariel, agora talvez eu possa estar mais confuso sobre Deus, sobre as deidades, do que antes de eu entrar aqui nesse vídeo. Bom, primeiramente eu mostrei para vocês que, segundo a arqueologia e segundo, né, a história, cada ser ele foi representado em um país e foi representado em uma cultura, foi representado em uma dinastia, pela forma com que aquelas pessoas elas viam aquela deidade. Tanto é que hoje em dia, até hoje em dia, né, no Japão e na China, os dragões eles são cultuados como seres divinos. Os dragões no Japão e na China eles são cultuados como seres muito, mas muito espirituais e muitas das vezes governados por uma grande deusa. Agora, entre as singularidades que eu acabei de apresentar para vocês sobre esses messias que fazem aniversário no mesmo dia e que vocês podem procurar, ok? Aliás, até digo que procurem sim, não confiem no que eu estou dizendo não, vão na fonte e procurem. De todas essas singularidades desses messias antecessores a Jesus, até Jesus, eu posso dizer para vocês que foi um apanhado
que o cristianismo, né, ou a Igreja Católica, ela fez para poder fazer, digamos assim, um ajuntamento de todos esses deuses, fazendo assim uma simbologia em Cristo. Isso quer dizer que Cristo não existiu, ou que Cristo não existe, ou que tudo que foi dito, né, de Cristo era mentira? Não, meus queridos, de forma alguma. É claro que nós temos, né, que conhecer um pouco do processo de como que foi o processo de canonização dos livros canônicos, né, considerados canônicos ou não canônicos, pela Igreja Católica, e depois da Igreja Católica também os nossos próprios irmãos protestantes. Até hoje existem vários livros que foram retirados, né, que são considerados livros apócrifos. E esses livros que são considerados apócrifos são livros que, digamos assim, que contradizem de alguma forma toda essa forma de deidade a qual a religião nos apresentou e nos apresenta Jesus, o Cristo. Muito bem. Seguindo uma linha de raciocínio, na realidade, muito lógica, nós nunca, em nenhuma época, em nenhum tempo, nós estivemos desamparados por Deus, e quando eu falo Deus, eu me refiro à fonte criativa, que tudo é, nós nunca estivemos desamparados por ela. O que aconteceu em todas as épocas é que a fonte criativa, ela se apresentou para a humanidade de várias formas, em várias épocas diferentes, em cada um no seu tempo. E quem escreveu a história no seu tempo, escreveu os livros e foram passando as histórias de Buda, as histórias de Jesus, de Krishna, de Horus e todas essas histórias que nós conhecemos, aos poucos essas histórias foram sofrendo alterações, e não só também sofrendo alterações, como foram colocadas dentro também da visão e da cultura de cada religião. Ou seja, seguindo por essa linha de raciocínio, que eu já havia dito isso também em alguns dos outros meus vídeos, todos esses deuses, né, por assim dizer, eles são um. É difícil para nós que estamos aqui na individualidade, né, nesse corpo individual, entender que todas essas divindades são um, e ao mesmo tempo não perdem a sua personalidade. Resumindo, meus queridos, todas essas deidades, ou a fonte primordial, a fonte criativa, ela usou sim durante muito tempo, e foi necessária durante muito tempo, as religiões, os mestres, os sacerdotes, para orientar as pessoas. Agora, nessa era onde nós estamos entrando, onde cada vez mais crianças, jovens, homens, mulheres de todas as idades, mas principalmente também desde a década de 70, onde estão nascendo cada vez mais pessoas com lembranças das suas outras vidas, seja essas outras vidas aqui mesmo na Terra, ou seja, essas outras vidas em outros planetas, contestando assim toda essa informação e religião. Isso quer dizer uma queda da religião? Não necessariamente, porque segundo essa visão universalista, cada pessoa de cada país, ela pode ter a sua forma de adorar o seu Deus, ou adorar as suas deusas, ou de enxergar Deus, de enxergar Jesus, de enxergar os deuses africanos, ou seja, da forma que for, desde que ela respeite a forma do outro também enxergar. Então, o que nós chamamos de universalismo não é necessariamente a junção de todas as religiões, ou todas as religiões e vertentes dando as mãos e praticando o mesmo conhecimento, mas respeitando mutuamente umas às outras. Agora, falando sobre os reptilianos. Muito bem, eu já tinha falado isso em um vídeo
aqui do canal. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá. Então eu vou discorrer bem rapidinho aqui com vocês. O nome desse vídeo, onde eu falei sobre os seres reptilianos e insectoide, o título é Reptilianos são bons? Ponto de interrogação. Muito bem. Existem vários livros de vários canalizadores diferentes que retratam a Grande Guerra de Orion e também o que é chamado de a Saga Anunnaki. E mesmo nesses livros retratados, né, por essas pessoas, nós temos que compreender que, por mais que essas mensagens foram sim canalizadas, ou na verdade também pode ter sido lembranças desses seres, né, colocados nesses livros, como a Grande Guerra de Orion e outros livros que vêm retratar, pelo menos nesse quadrante do universo, o surgimento das espécies, desde as espécies mais antigas até as espécies adâmicas. Então eu vou fazer aqui um apanhado, mas sugiro para cada um de vocês que leiam esses livros, procurem até mesmo aqui no YouTube, tem um canal muito legal que eu indico, da Cassiana De Biasi, que fala sobre a saga Anunnaki, do 1 até o 28, se eu não me engano, e leia outros livros também, mas tirem as suas próprias conclusões, porque, como disse Shaul Hachalia, que vocês conhecem como apóstolo Paulo, a tudo observais e retém aquilo que é bom, porque nós estamos em um tempo, meus queridos, onde nós pegamos as informações que estão ao nosso redor, inclusive esta que eu estou trazendo para vocês, vemos essas informações e perguntamos ao nosso eu superior, nos sintonizamos com o nosso eu superior e vemos se essas informações elas realmente batem com o nosso registro acástico. Muito bem, tendo esclarecido isso, então mais uma vez eu vou fazer aqui um pequeno apanhado sobre como foi a criação dos primeiros seres neste quadrante do universo. Nós sabemos que existe uma fonte criativa, e essa fonte criativa ela é nada mais nada menos do que puro amor, simplesmente amor e puro amor. E dessa fonte criativa surgiu há muito eons de tempos atrás vários eus superiores. Com o passar dos eons, esses eus superiores, querendo se manifestar, cada um deles também, digamos assim, se tornaram, vou colocar entre aspas, deuses. E começaram assim, neste quadrante do universo, onde nós estamos, projetos na fisicalidade, ou seja, no plano físico, para poderem se experimentar. Porque mesmo como eu superiores, filhos dessa fonte criativa, tendo todo o conhecimento, eles desejavam não apenas ter o conhecimento, mas experienciar o conhecimento na fisicalidade. E assim surgiram os deuses, né? E desses deuses foi criado, né, neste quadrante do universo, segundo a saga Anunnaki, que é retratada de várias formas em vários livros diferentes. E eu posso dizer também pelas lembranças que eu tenho, Ariel Espíndola, como contatado e abduzido, que as primeiras formas criadas neste quadrante do universo foram os insectoides. E por que os insectoides? Há eons de tempo atrás, onde nos planetas não tinham ainda, digamos assim, um equilíbrio, né? Não tinham uma atmosfera boa. Então, os seres mais resistentes foram desde micro-organismos, e desses micro-organismos eles foram migrando e evoluindo até seres insetos, e desses insetos foram evoluindo cada vez mais até que se tornaram insectoides. E dos insectoides, mais tarde também, os répteis e os reptilianos. Esses seres reptilianos, há eons, como eu mesmo disse, de tempos atrás, eles evoluíram muito. Eles tinham uma habilidade
muito forte, eles sobreviviam, né, a temperaturas extremas e mudanças climáticas do seu tempo, e por essas fontes criativas que o tinham criado na fisicalidade. Só que nessa época, os seres reptilianos, eles não estavam ainda conectados com, digamos assim, uma parte da fonte criativa, que vamos colocar aqui como a fonte crística ou a fonte de amor. Então, há anos de tempo atrás, mesmo os reptilianos, sendo uma espécie extremamente inteligente, era uma espécie extremamente também dominadora. E quando eles encontravam outros seres que depois foram criados por outros eus superiores, vindo dessa fonte primordial, quando esses outros seres não se curvavam a eles nesse tempo, eles as exterminavam ou escravizavam. Muito bem. Tempos depois, foi-se criado o primeiro ser humano. Quando fala ser humano, não estou falando ser humano, humano terráqueo ou humano terrestre, mas o primeiro projeto ou protótipo, se assim vocês preferirem, o primeiro ser humano. E esse primeiro ser humano, criado pela fonte criativa, que tudo é, foi dado ele o nome que nós conhecemos por Jesus. Jesus, então, seria o primeiro protótipo adâmico, espiritual, divino, de todos os outros que viriam a seguir de humanidade. Primeiramente no plano extrafísico e depois em outros projetos. E seguindo-se assim, começaram então, né, a fonte criativa, Jesus e outros seres, a criar os seres adâmicos. Esses seres adâmicos que há anos de tempo atrás, em um planeta chamado Lira, onde tinham os lirianos, e no planeta dos lirianos existiam seres de várias formas, inclusive o primeiro projeto de ser que na fisicalidade poderia se parecer conosco. E até mesmo dentro, né, seguindo essa linha de pensamento desses livros da saga Anunnaki e da Grande Guerra de Órion, seriam o que nós conhecemos na mitologia como os elfos. É por isso que muitas das vezes os seres lirianos são representados dessa maneira dentro da área cinematográfica. Aquelas orelhas, né, pontudas, aqueles seres altos, bonitos, né, esbeltos, de corpos bem magros. E seguindo a saga Anunnaki, esses seres, eles possuíam as 12 hélices do DNA ativa, assim como também um acesso, digamos assim, direto, interligado à fonte crística. Muito bem. Há-se de fazer aqui agora uma pequena pausa. Lembrando que todos esses seres, eles partiram dessa fonte primordial e foi dado a cada um deles a liberdade de criação, tanto dos seres lá atrás, reptilianos, insectoides, como outros seres também, e o primeiro ser no arquétipo astral humano chamado Jesus, né? Muito bem. Só que, como a fonte primordial ela é maravilhosa e super inteligente e já sabe de tudo, né, que os seus filhos, vamos dar esses nomes, os deuses estavam criando diferentemente, houve há anos de tempo atrás um confronto entre os reptilianos e os seres de Lira, que possuíam, digamos assim, diferentes aspectos. Os reptilianos, a força, tecnologia, dominação, e os lirianos mais ligados à telepatia, à força telepática, ao cuidado com a natureza, ao poder com os cristais. Muito bem. E nisso que vocês conhecem como a Grande Guerra de Órion. Após terminada a Grande Guerra de Órion, e após
milhares e bilhares de anos antes mesmo da existência desse nosso próprio universo e da existência terrestre. Foi-se iniciado nessa época várias parcerias, inclusive com seres de Sírios, os sirianos, também conhecidos como os seres felinos, que na época não eram seres numerosos, mas de grande força e que no passado já tinham enfrentado corporalmente, em brigas, em lutas, os seres reptilianos na época. Então, depois dessa guerra em Lira, e depois também os lirianos criaram os pleiadianos, e depois os pleiadianos criaram várias outras civilizações adâmicas, humanas, não terrestres ainda, ok? Não chegamos sequer ainda às terrestres. E por que de tudo isso acontecer, Ariel? Muito bem. Precisava-se haver, meus queridos, essa união e essa integração dessas raças e dessas polaridades. Porque nós sabemos que todos os seres, até mesmo antigamente os seres reptilianos, como também os lirianos, seja em maior número ou em menor número, todos tinham dentro de si energia positiva e energia negativa. Todos tinham luz e sombras. Só que quando manifestos na fisicalidade, qualquer um desses seres, como por exemplo, na época de Lira, os seres, digamos assim, eram muito telúricos, muito, digamos assim, elevados e não tinham trabalhado em si as suas sombras, né? E já os reptilianos tinham, quando essas raças se conheceram e se confrontaram, né, nessa grande guerra, chamada Grande Guerra de Orion, houve também um grande aprendizado com tudo isso que aconteceu. E nesse grande aprendizado, com tudo isso que aconteceu nessa guerra, começou, né, a encarnar seres de Sírios, os sirianos, seres de Lira e vários seres na época no planeta dos reptilianos. Ou seja, essências lirianas, essências sirianas encarnadas na época no planeta dos reptilianos, em corpos reptilianos, para elevar a vibração do planeta dos reptilianos. Com o passar do tempo, passando-se muito e muito tempo, aqueles seres que encarnaram em corpos reptilianos, inclusive eu fui há eons de tempo atrás também um desses voluntários encarnados no meio dos reptilianos naquela época. Para quê? Dentro de um corpo reptiliano, se unindo com outros reptilianos, esses seres, né, que, digamos assim, encarnaram naquele planeta para elevar a vibração e misturar não só o seu DNA físico, mas energético também daqueles seres reptilianos. Então, passado-se muito e muito tempo, os reptilianos como raça e os reptilianos como planeta evoluíram. E como eu disse, estou narrando essa história em um tempo que o planeta Terra sequer ainda existia. Então, os reptilianos como raça, agora estou dizendo como raça, já estão evoluídos há eons e há eons de tempos atrás. Tanto é que, nessa mesma saga Anunnaki, escrita por vários canalizadores diferentes, retrata exatamente isso, que há eons de tempos atrás, após a ascensão do planeta dos reptilianos, foi formada a primeira ordem reptiliana crística Kumara, ligando assim os reptilianos como seres ao amor da fonte criativa. Então, como vocês podem observar, toda a saga Anunnaki colocada aqui de uma forma bem minúscula mesmo para vocês, não foge, nunca fugiu do projeto da fonte criativa, que permitiu que os seus filhos se experimentassem, criassem planetas, criassem seres, se unissem e se juntassem. E hoje, cá nós estamos, não é?
nesse planeta chamado planeta Terra, aonde dentro da ufologia são conhecidos como seres Anunnakis, ou seja, Anunnakis no plural seria aqueles que desceram do céu. E, como eu sempre afirmo aqui, muito longe de ser apenas reptilianos, mas um conjunto de seres, seres lirianos, pleiadianos, arcturianos, reptilianos. Na realidade, nós aqui chamados humanos agora, né, que nós estamos, nós temos no nosso código de DNA, que ainda não foi decifrado ainda pela ciência, 22 cromossomos alienígenas desses seres Anunnakis no corpo físico e 44 cromossomos no corpo etérico. Ou seja, isso nos torna filhos das estrelas, física e astralmente. Seguindo então a saga Anunnaki e seguindo então, né, essa linha de pensamento, todos os seres que no momento estão aqui terrestres, tanto no corpo físico quanto no astral, é uma junção de todos esses seres estelares. Então, quando nós falamos sobre origem cósmica, quando nós falamos sobre origem cósmica, quando nós falamos sobre pleiadianos, reptilianos, arcturianos e por aí vai, nós estamos nos referindo, na verdade, ao nosso eu superior. E esse nosso eu superior, ele está em um tempo e um espaço que pode ter vivido exatamente nesse tempo e nessa época. Como, por exemplo, o meu eu superior, que eu chamo, né, de Lyra, não é o nome dela, né, obviamente, e que eu chamo de Lyra, como vários outros seres que aqui também estão encarnados. O mais interessante é que duas autoridades, né, nessa área, duas psicólogas e hipnoterapeutas, uma chamada de Gilda Moura e a outra chamada de Mary Rodel, elas estudando os contatados e os abduzidos, elas têm percebido que cada vez mais as pessoas elas têm despertado para essa consciência cósmica. Então, quando vocês percebem, por exemplo, alguns canais, né, e isso aí respeitando, é claro, a visão de cada um, mas quando vocês percebem alguns canais ou até mesmo alguns escritores ainda colocando essas guerras do passado como se ainda fosse presente, como se ainda houvesse esses seres guerreando uns contra os outros, é talvez porque falte um pouco de discernimento de um contexto geral, tanto desses livros que acabei de citar para vocês da saga Anunnaki, como também de todo esse contexto arqueológico, histórico e científico. Sendo assim, meus queridos, nós podemos neste momento nos considerar, e sim, nós somos todos irmãos. É isso que a energia de Quirion ela tem falado para nós. É isso que todos os avatares eles falam para nós. A unidade, onde nós estamos nesse momento cada vez mais vendo que por um tempo nós precisamos e nós precisávamos, né, da religião, dos doutores, dos líderes, etc. Mas hoje em dia todos nós temos que nos colocar como simplesmente irmãos uns dos outros, simplesmente irmãos. Não somos professores, não somos maiores nem menores. As pessoas que se recordam das suas vidas passadas, que se recordam da sua origem cósmica, as crianças que estão nascendo agora com toda essa recordação, elas não são maiores, não são melhores e nem são seus professores ou suas professoras, são simplesmente os seus irmãos, fazendo com que, obviamente, aqueles que desejam abrir o seu horizonte, abrir e se conectar com o seu eu superior e seguir da linha de raciocínio do ponto de vista arqueológico, psicológico e também espiritual, dentro de todo esse contexto, a integração com a unidade. É claro que eu gostaria de deixar aqui
antes de encerrar, uma coisa bem frisada. De todos esses seres estelares que eu acabei de citar para vocês, e de todas essas raças, claramente alguns seres e alguns grupos eles não desejaram evoluir junto com seu planeta, e alguns desses seres e alguns desses grupos, sejam eles reptilianos, sejam eles pleiadianos, sejam eles felinos, sejam eles do grupo que for, por não querer evoluir junto com seu planeta e não seguir essa evolução, eles foram para outros planetas, para outros lugares, colonizar e assim seguir da forma que eles gostavam e queriam e se sentiam vibracionalmente atraídos. Então, não existe, como eu posso dizer, vilões e mocinhos. Ninguém em nenhum planeta, em nenhum local, em nenhum estágio de evolução é prisioneiro ou tem alguém malvado nos aprisionando ou nada assim do tipo. Tudo é evolução. Quando nós tivermos, né, o acesso, quando vocês tiverem cada vez mais o acesso às suas vidas passadas, seja aqui na Terra ou às suas vidas passadas em origem cósmica, nós veremos que nesse processo evolutivo, que todos nós partimos dessa fonte primordial que é amor, nós tivemos os nossos momentos e períodos de sombra e nós tivemos os nossos momentos e períodos de luz. E é exatamente por isso que cada um dos seres e deidades que aqui eu citei, representadas em todas as religiões, ainda que de formas e maneiras diferentes, eles conseguiram olhar para nós como humanidade, independente daquilo que nós estivéssemos fazendo no momento, nos amar e nos amar intensamente, porque esses seres já experimentaram e já viram grandes coisas no seu passado. E é exatamente assim, meu querido e minha querida, que nós, como planeta Terra, nós estamos caminhando, cada um no seu tempo, cada um na sua jornada, cada um no seu processo. Lembrando sempre, é claro, que o amor e o respeito com o outro é o princípio de tudo. Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês que participaram aqui dessa live. E se por acaso tem alguém que também gosta desse assunto, que gosta, vocês possam também estar compartilhando esse vídeo com essa pessoa, para que essa pessoa possa, por ela mesma, buscar outras fontes de informação ou se inteirar dessas fontes de informação e assim tirar as suas próprias conclusões. Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês. Lembrando que, independente de religiões, independente de crenças, independente de dogmas, independente de qualquer coisa, se você estiver fazendo algo de todo o seu coração, estiver adorando um Deus, uma deusa, ou simplesmente praticando o amor e o bem, sendo até mesmo um ateu, nem precisa ser um deísta de forma alguma, mas praticando o amor e praticando o bem com todo o seu coração, você já está fazendo o que você veio para fazer. Exatamente. Porque nós nos voluntariamos para isso. Antes mesmo de muitos de nós nos lembrarmos, nós somos esses voluntários. Esses voluntários, como muitos outros vieram. Muitos vieram em muitas religiões diferentes. Muitos também se perguntaram durante o seu processo por que eu estou aqui. Muitos também não foram compreendidos. Muitos também não tiveram, digamos assim, durante a sua jornada, muitos amigos. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: cada um desses seres, como nós, que aqui estamos, que nos voluntariamos a estar aqui mais uma vez, nesse momento presente, em um planeta onde nós estamos passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, cada um desses seres não encontrando na amizade, não encontrando muitas vezes na família, muitas vezes não encontrando nos parentes e muitas das vezes até mesmo não encontrando na própria sociedade um apoio, um amparo, um ombro amigo. Esses seres encontram essa força na fonte criativa. Então, de forma alguma, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Você é e nós somos esses seres que
optamos por estar aqui, por ser luz, independente se todo mundo estiver ou não estiver fazendo certo. Nós optamos. Inclusive, eu, particularmente, eu sou um grande estudioso tanto da vida dos gênios, da ciência, quanto também dos grandes santos de todas as eras. E eu gostaria de finalizar aqui deixando para vocês uma mensagem de um livro que eu li da Santa Faustina, sim, uma santa católica, e que cabe exatamente nisso que eu acabei de falar e que pode, sem dúvida nenhuma, confortar o seu coração, como tem confortado o meu. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia hebraica, que eu já tenho há mais ou menos uns 10 anos. E eu fiz essa anotação do Diário da Santa Faustina, que, para quem quiser procurar, se encontra na página 240. E ela estava falando de um sacerdote, ela estava falando de um padre que na época ela encontrou. Admiro-me diante de tantas humilhações e sofrimentos que sofre esse sacerdote nessa questão. Somente Deus pode dar tanta coragem, porque de outra forma a alma não suportaria. Mas vejo com alegria que todas essas adversidades estão contribuindo para a maior glória de Deus. Ó Senhor, não tem muitas almas assim. Ó eternidade infinita, tu iluminarás os esforços heróicos. Por esses esforços, a terra, muitas das vezes, paga com ingratidão e ódio a essas almas. E essas almas, muitas das vezes, não têm amigos, são solitárias. E nessa solidão, elas se fortalecem, tiram força apenas de Deus. E com humildade e coragem, enfrentam caladas todas as tempestades da vida. E dessa vez eu me despeço mesmo, agradecendo a cada um de vocês, que nós fiquemos com essa mensagem maravilhosa, para vocês verem que em todas as sociedades, dentro de todas as religiões, sempre teve esses seres iluminadíssimos e maravilhosos, como você, como eu e como nós. Muita paz, muita luz a todos, e até o nosso próximo programa.